Hopi Dog, Corn Brasil, Marquinhos Multimarcas, do Pomar, Prever Pet, Fotozap e WhatsApp Mídia, Ótica Santa Luzia, Hospital Veterinário Botucatu. Fala galera, boa noite a todos, mais um programa, mais um podcast, Animal em Foco, prazer, uma alegria muito grande poder partilhar esse momento com vocês. Hoje um episódio um pouquinho diferente, né? Semana passada a gente fez só um bate-papo, a Érica e eu, e foi muito bacana porque a gente conseguiu interagir mais com as pessoas que nos acompanham, mas a gente conversando essa semana, a gente pensou assim, por que não recapitular tudo que foi conversado até agora? Porque muito assunto importante já foi falado até agora, né? Então vale a pena a gente relembrar, a gente trazer um pouquinho na memória aí o que foi conversado, as pessoas que já estiveram com a gente aqui, pra gente poder, assim, fortalecer aquele chicletinho mental, né? Da gente poder relembrar tudo que foi conversado, tudo que foi discutido. Então hoje vai ser isso, né? Um remember, né? Uma recapitulação de tudo que já passou e de todos aqueles personagens importantíssimos que já passaram com a gente aqui, pra gente poder retomar, né? Trazer à tona de novo esses diálogos, todos esses temas importantíssimos que a gente falou aqui, para não cair no esquecimento, né? É óbvio que no decorrer do programa, nos outros próximos programas, a gente vai tocar de volta nesses assuntos, mas a gente quer também ir por outras veredas, outros tipos de animais silvestres. Então, para a gente não perder tudo isso que já passou, tudo que foi conversado, a gente hoje vamos fazer um remember de tudo isso para a gente poder primeiro fazer jus a todos aqueles que estiveram com a gente até agora, né? E principalmente trazer à tona assuntos tão importantes. É isso, Érica? Boa noite, galera. É isso aí, a gente sempre lembrar, né, de tudo que a nossa vida teve de importância, e esses assuntos realmente colocam, né, em evidência tudo que a gente tem vivido, e é importante falar novamente deles. Então essa recapitulação de todos os programas aí, por enquanto ainda dá para fazer isso, né? Então a gente aproveita esse momento para fazer. E aí vamos lembrar um pouquinho de tudo que a gente já viveu até aqui. E é isso, e eu lembro que claramente, né, como o nosso primeiro episódio, a gente até falava, né, que a gente já tinha começado assim com o pé direito, né, porque a gente começou logo de cara, não pôde estar aqui, né, mas espero que na próxima a gente vai marcar uma próxima com ele com certeza. Eu sei que ele está numa correria do caramba, que é o nosso deputado Rafael Saraiva, deputado estadual Rafael Saraiva, que a gente pôde falar muito sobre políticas públicas, sobre como tudo começou, como ele entrou nessa coisa louca da política, como ele entrou nessa história da causa animal. E foi um bate-papo muito bacana, né? Porque assim, a gente pôde falar de um pouquinho do que a gente faz aqui em Botucatu, e ele pôde falar também de tudo que ele tem feito. Até falei no dia, né, que hoje, com certeza, dentro da LESP, né, dentro da Assembleia Legislativa, é a voz dos animais, a voz mais forte dos animais. E foi um programa muito bacana, né? Que a gente pôde, assim, pôde aprofundar bastante e conhecer bastante dos projetos que ele tem, e poder estreitar esses laços também, né? Porque é bacana, né? A gente falar com um deputado, a gente não tem nenhum deputado na nossa região hoje, né? Nós da causa animal, assim, a gente carece muito de deputados da causa animal. A gente, assim, percebe que muitos levantam, né? Deram uma balançadinha na bandeira só e depois já guardaram a bandeira, mas o Rafael Saraiva, ele realmente levantou essa bandeira e não soltou mais, né? Realmente, e assim, é legal conversar com pessoas que são da causa animal e estão numa esfera maior que a nossa, para que a gente também entenda e possa trazer um pouquinho do que ele está lutando lá para o nosso município, né? Então, assim, esse incentivo que eles nos dão e mostrar o quanto isso aumentou a força, né, da proteção animal, porque se a gente pensar antigamente, né, a gente não tinha quase nada de representante, e essa quantidade de pessoas tem aumentado. Então é muito legal ter contato com essas pessoas, né, porque parecia uma realidade muito distante até então, e hoje a gente, né, tendo esse acesso, é muito legal, porque a maioria que a gente enxerga vira estrela, né? E aí a gente acaba realmente não tendo esse contato, essa proximidade que é tão importante. E aí a gente teve essa oportunidade com o Rafael e foi muito legal, né? Eu tenho certeza que quem assistiu e quem acompanhou, assim, só trouxe benefício pra gente. Já
Principalmente porque, além de trazer o benefício dele nos deixar falar com ele, ele ainda trouxe, né, coisas pra gente que, assim, vão ajudar Botucatu pra caramba. Então, aí essa parte, né, que eu quero que você fale, porque foi uma coisa, assim, maravilhosa que aconteceu. E a nossa cidade só se beneficiou com isso, né? A gente, acho que o pessoal vai cansar de a gente falar sobre isso, porque até acontecer, até a gente ver de pé lá, bonitinho, que é o nosso centro de proteção animal, que é um grande sonho, é um dos nossos sonhos. A gente tem, óbvio, né, assim, como protetores de animais, como políticos hoje, né, vereadores engajados na causa animal, óbvio que a gente quer conquista, né, porque não dá para, assim, óbvio, nesse tempo, a gente conquistou várias coisas, né, em parceria, obviamente, com o prefeito, com o executivo, com os secretários. A gente teve até essa semana, né, um claro exemplo do quanto é importante essa relação boa com o executivo, que foi, né, a gente essa semana correndo atrás de um espaço para poder colocar alguns animais retirados vítimas de maus tratos, né, e assim, aquela movimentação toda. E você falou, você foi muito feliz na sua colocação. O Rafael, ele é muito acessível, né, tanto pessoalmente, né, coisa assim, tipo, ter se desprendido e ter aberto esse espaço na agenda dele, poder falar com a gente percebe que no dia que ele conversou com a gente tava no ritmo do trabalho ainda, né? Mas falando dessa conquista, assim, a gente tem esse sonho da construção do nosso centro de proteção animal. Da nossa parte, a gente assim, já dedicou as nossas emendas impositivas para isso, só que o Rafael não era suficiente o valor, né? O Rafael de cara, assim, né? Eu lembro, foi muito bacana que no dia que eu fui conversar com ele lá em São Paulo, a gente comecei a falar de Botucatu para ele, comecei a falar dos projetos, comecei a falar, olha, é isso e tal. E na hora que eu falei assim, ó, deixa eu te mostrar o nosso sonho, e eu abri a planta, né, para ele, coloquei na mesa assim, tipo assim, eu falou, quanto custa isso? Eu falei o valor, né, 2 milhões e alguma coisa. Ele falou, eu não consigo mandar isso. Eu falei assim, daí ele falou, se eu te mandar 1 milhão, ajuda? Eu falei, eu ajudo pra caramba. Ele falou, então pode fechar a planta. Eu falei, não, mas eu queria mostrar que não pode fechar. Tem meu compromisso, 1 milhão. Tá garantido. Deixa eu só ver se eu não tava com uma camisa no dia. Não tava. E daí, assim, foi muito bacana isso, que assim, ele falou, não, pode fechar. Tipo, eu falei, mas não. Tá comprometido. No mínimo 1 milhão eu vou mandar pra vocês. E realmente ele mandou. Já tá em todo um processo, o dinheiro já tá até. Eu quero agradecer muito ao Pedro Ruiz, né, que hoje é quem cuida de toda essa parte. A gente tinha uma equipe antigamente aqui em Botucatu, né, que trabalhava com essa parte de projetos, mas hoje a equipe é só o Pedro, né, então é correria. Então, se quando vem emenda, o Pedro tem que correr atrás, e o Pedro tá fazendo todo esse trâmite e tá caminhando. Já fizemos, já foi uma primeira devolutiva do governo. Ele já respondeu as dúvidas, voltou para eles, agora tá nesse meio campo. Até o dinheiro realmente cair na conta, né? E a gente poder estar lá no espaço realmente, que esse é o nosso... Na verdade, o sonho realmente é ver aquilo tudo pronto e a gente poder começar a resgatar animais e poder colocar dentro daquele espaço, né, Érica? Daí sim a gente fala, bom, essa missão está cumprida, né? Porque depois virão outras, né? Independente do que vai acontecer, né? A gente sabe sim que a política é uma coisa muito doida, né? Somos pré-candidatos, né? Mas assim, a gente não sabe ainda, somos pré-candidatos, mas até julho, até agosto, muita coisa pode acontecer. E a gente não sabe como vai ser o ano que vem, né? Mas a gente quer deixar pelo menos isso pronto. E o Rafa, né? Além de tudo que ele tem feito, eu vejo que ele tem experimentado agora, está com um movimento bem bacana, contra correntes, né? Que é um movimento bacana, e Botucatu já tem isso. Né? A nossa lei já prevê a proibição total de uso de correntes para contenção de animais dentro de quintais e tudo mais, mas esse presente para a gente, daqui a pouco a gente vai falar de mais um compromisso que ele assumiu com a gente, mas esse presente, né, é um sonho que a gente sonha junto realmente, sim, porque quando a gente trabalhou muito para a construção da lei, né, óbvio que a gente sabia que com a lei, né, as apreensões aconteceriam, mas que a gente não imaginou que seriam tantas, né? E então agradecer o Rafa primeiro por ter aceitado conversar com a gente e por tudo que ele fez, né? A emenda que a Liga do Bem merecidamente conseguiu, né? Através daquela licitaçãozinha, daquele chamamentinho que ele fez, né? E esse 1 milhão que ele encaminhou Botucatu para poder dar esse start nesse grande sonho que é construir esse centro de produção animal, porque a gente já tá pelas tampas já e, porra, a gente tá... E tem muita caminhada pela frente ainda, né? Realmente, a gente... o que você falou é bem justo, assim. A gente
quando inicia uma coisa, a gente não sabe que caminho essa coisa vai trilhar, né? E a gente nunca imaginou realmente que tantos casos viriam à tona, que tantas pessoas, né, teriam que sofrer as sanções da lei. Então a gente, né, se viu num desespero, que todos, né, quem é da equipe que faz, nós que somos os protetores, as protetoras, todo mundo, assim, se viu desesperado, porque tem muito animal para retirar de maus tratos, muita gente para pagar por isso, mas e onde coloca os animais, né? Então a gente não tinha essa... Eu falo, tudo começa e a gente só vai saber o que precisa quando a demanda existe. Então, não foi possível fazer um estudo de uma coisa que não existia. Então a gente precisou viver e agora a gente tem que correr atrás disso e realmente esse, né, o nosso sonho que possivelmente a gente tem a maior chance de concretizar agora, né? Então é buscar e entender isso. Daí, né, como você falou, independente de qualquer coisa que a política possa nos reservar, a gente tem um futuro de ideias, né? Então, de repente, que a gente, nossa próxima busca, que seria o Hospital Público Veterinário, porque a gente sabe que o tutor, que por mais que ele ame, quando existe um gasto, né, que a maioria das pessoas tem esse acesso à saúde pública gratuita, então assim, para os animais também isso precisa ocorrer, porque as pessoas não têm dinheiro, né, e muita gente quer cuidar realmente direitinho do seu animal, mas não tem condição financeira de fazer isso quando aperta. Então é bem legal, é uma coisa que a gente ainda vai buscar, né, e com certeza com parceiros vai ser bem mais fácil para a gente. Daí... porque a gente sempre fala, a gente tem a Unesp em Botucatu, e não é uma crítica à Unesp, né? A Unesp, assim, por muito tempo e faz, né, um trabalho incrível na parte humana. A gente sabe das dificuldades que né? Mas é um lugar que a pessoa, quando leva o seu animal, não existe um SUS animal, ela tem que pagar. E eu conversando algumas vezes já, né, com diretores do Hospital Veterinário, né, da FMVZ, com o Dr. Rogério, o Dr. Meyer, com todos eles. Cara, o grande problema hoje da Unesp veterinária é a inadimplência. Porque a pessoa leva o animal lá uma vez, né? E dela fica devendo. E a gente ouve muito isso. Primeiro, já tentou levar na Unesp? Não posso levar lá porque eu tô com dívida, né? E assim, muitos dos casos que a equipe de maus tratos vai averiguar se dá por conta de ausência, falta do tratamento veterinário que o animal merece, né? Muitos dos casos de abandono que a gente tem se dá também por causa da pessoa às vezes não ter condições, não justifica, nada justifica, né? Isso é injustificável, né? Mas muitos dos casos também de abandono se dá, a gente encontra animais como com o olho para fora, cheio de berne, com a pata quebrada. Por quê? Porque a pessoa não tem, ou uma doença muito grave, né? E a pessoa não tem condição de tratar, então eu acho que é mais fácil soltar o animal, né? Às vezes ainda solta, e tem dois tipos de gente, né? Tem aquele que, sabe, acho que com dor no coração ainda coloca perto de um lugar onde o animal vai ser encontrado rapidamente para poder, ou às vezes até problema não é, está errado, né? E tem uns filha da puta que abandona mesmo no meio do mato, que é para morrer mesmo, para sumir. Já aconteceu, já presenciei casos assim, né? Então, assim, para que a gente possa sanar esse problema, hoje é claro como a água para mim, tá? O município não tem como marcar com isso, né? Inclusive a gente nem mexeu muito nisso, né? A Érica teve propostas, né, para se trazer um hospital veterinário. Eu tive proposta também, falei assim, olha, eu implanto um hospital veterinário pronto para vocês lá. Por que a gente não mexeu nesse doce aí? Porque existe uma contrapartida do município, e o município hoje está empenhadíssimo na construção do hospital do bairro, o antigo hospital do bairro, né? Que vai, né, requer recursos, e a gente não sabe como vai ser o próximo passo. Então, assim, construir o hospital veterinário é a coisa, entre aspas, tá? É a coisa mais fácil. Existe recurso específico para isso. O Rafael Saraiva, inclusive, assim, até para a gente poder, né? Porque a ideia hoje é a gente passar por todos os nossos convidados, né? O Rafael Saraiva, nas últimas falas dele, o compromisso dele foi, né? Para 2025, eu me comprometo a enviar para Botucatu um hospital veterinário gratuito, né? Só que assim, a gente já precisa começar a trabalhar com isso agora,
independente do que acontecer, a gente já tem que deixar isso amarrado com o próximo prefeito, né? Até mesmo com aqueles que nos sucederão, se a gente não tiver aqui, porque a nossa voz precisa continuar ecoando. Então, assim, para que isso aconteça, o município precisa olhar para isso como política pública, assim, realmente é necessário, e é necessário, porque a gente vai economizar, eu acho que a gente vai economizar muito, porque cada vez que a gente recolhe um animal doente na rua, os gastos são muito altos e quem paga é só o município. Então, assim, esse é um compromisso que ele assumiu com a gente, né? E eu tenho certeza que ele vai cumprir, né? Porque ele tem feito, ele tem assim, espalhado diversos hospitais veterinários pelo estado de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, esses dias atrás, lançou um. Então, tá todo mundo muito empenhado nisso, né? E eu acho que, assim, pra gente poder coibir, assim, os abandonos, né? Essa ausência de tratamento que os tutores dão, que se configura claramente em maus tratos. Mas para pessoas que realmente, como você falou, se foi isso, para pessoas que realmente querem, né, e não tem condições, né, porque a gente sabe assim, que quando faz, cara, tem um monte de gente que vai querer se aproveitar disso, vai usar protetor para isso, né, vai usar outros meios, vai usar influências políticas, mas eu posso levar meu animalzinho lá? Então a gente precisa amarrar muito bem isso aí de um jeito que ele seja utilizado por pessoas que realmente precisam, protetores e pessoas em situação de vulnerabilidade. Porque senão, mano, o município não dá conta de arcar com tudo isso. Mas é algo assim. Esse é o nosso, acho que o sonho, na verdade, acho que é o sonho master mesmo, né? O sonho prioritário aconteceu porque a gente se viu numa situação que a gente precisa urgentemente de um espaço para pôr esses animais. Porque a gente aluga baia, a gente já tá colocando cachorro, né? Foi o que eu falei desse espaço que a gente conseguiu agora, que a gente obviamente não vai falar onde mas para colocar alguns animais e retirar de maus tratos, porque daqui a pouco a gente já não consegue mais retirar animal de maus tratos. E não dá para tirar animal de maus tratos e colocar num lugar pior do que eles estão. Exato. Um dia eu falei que assim, tem animal que tá melhor na rua do que em algum... E é verdade, né? Porque, enfim, vive numa situação de merda, entendeu? Então a gente precisa realmente... e o hospital veterinário, foco 2025 vai ser esse. Vamos começar a trabalhar isso para esse ano já, né? A gente começar a trabalhar tudo isso para a gente poder ter em 2025 pelo menos a pedra fundamental sendo lançada, da gente poder trazer esse recurso Botucatu e poder realizar mais esse sonho, que é trazer um hospital veterinário gratuito para Botucatu, né? É isso aí. E aí agora a gente vai encaixar nessa história toda, né, de não atender, de maus tratos, porque o nosso próximo convidado da lista é o pessoal da proteção dos animais, né, da equipe da vigilância, que o nosso convidado foi o Ney e a Bia. E aí a gente, né, vai entrar nessa conversa aqui para a gente falar um pouquinho da nossa lei de proteção animal e de tudo que a gente conquistou até agora e principalmente deles que são os atores, né, dessa conquista. Esse é um assunto que se a gente pudesse falar todos os dias sobre esse assunto, todos os dias, né, se a gente tivesse um espaço para falar todo dia, a gente vai falar sobre esse assunto, a gente vai falar no rádio, a gente vai falar nos sites de fofoca, a gente vai falar no intervalo do BBB, a gente vai falar onde a gente vai falar, a gente precisaria falar desse assunto. Que é a nossa lei de proteção animal, que assim, eu quero, de verdade, assim, tipo, eu quero agradecer demais o Ney, né, a toda a equipe, mas assim, é que o Ney, cara, desde o começo, lá atrás, quando a gente começou a caminhar com isso, né, o Ney, assim, foi uma peça muito importante para a construção de tudo isso, né, porque, assim, a gente começou a mexer com isso antes de ser vereador, né, a Érica e eu. Deu um monte de rolo, a gente já tinha uma lei em Botucatu, mas a lei, infelizmente, ela não dá pra gente uma segurança nenhuma, né, pra gente poder atuar, pra gente poder trabalhar e tudo mais, porque ela era difícil de multar, era difícil eu lembro que a gente tinha que pedir por favor para as pessoas, por favor, você pode tirar seu cachorro da corrente, porque nem isso a lei nos respaldava, né? E o Ney, assim, desde o começo a gente escreveu junto, a muitas mãos. Eu lembro que na época os veterinários estavam no Canil também, acho que na época era o Emerson, ajudou a gente a escrever essa lei também. E hoje ela é uma realidade, né? E esse bate-papo foi muito bacana, assim. Esse é um bate-papo que tem que a gente tem que ficar reprisando ele diversas vezes, porque fala de tópicos importantíssimos dessa nossa lei, uma lei que funciona, né? Diferente de muita lei, né, que assim de fala, essa lei é só para inglês. Essa é uma lei que funciona, né? Que tem funcionado em Botucatu. E essa é a grande importância
que eu sempre falo que na política não adianta só a gente escolher as pessoas pela causa. A gente tem que entender se a pessoa entende o que ela está falando, né? Porque a gente conhece aí e vê muito político que fala muito, mas que na prática não sabe fazer nada. Então, assim, é uma questão de a gente conseguiu criar um bom processo de uma lei, porque a gente vive isso todos os dias. Né? Então é a vivência, a experiência, o conhecimento, tudo junto, né? Ainda assim, nós tivemos que mudar, precisou de adaptações, porque não é perfeito, mas assim, sem conhecimento você não chega a lugar nenhum. E, né, valeu muito a nossa experiência, principalmente a experiência deles. Então, unidos, a gente conseguiu colocar vários pontos que eram super importantes. E hoje é uma lei que é, né, super valorizada aqui na nossa região e que, né, deveria realmente ser replicada, copiada em todas as cidades aqui próximas da nossa. E assim, para quem quer ter, né, o que a gente tem um departamento de produção animal aqui em Botucatu, e acho que por hora é suficiente. O que a gente precisa agora, sim, olhando para eles, é dar para eles as melhores ferramentas, né? A lei é uma baita de uma ferramenta, né? Assim, é ela que tem possibilitado eles de poder atuar, de poder realizar os resgates, poder realizar as prisões em flagrante, em parceria com as forças de segurança, tanto a GCM, que tem ajudado bastante, a Polícia Civil, que tem sido fundamental, o Dr. Talamonte, inclusive. A gente precisa marcar um dia para trazer ele para cá, para a gente poder conversar, né? Volto a falar. Mas eles precisam de mais, né? Eles precisam de um veículo, eles precisam de espaço, eles precisam de respaldo, eles precisam de... A gente precisa, de repente, retomar uma conversa com as forças de segurança, porque tem alguns casos que infelizmente, assim, não tem caminhado por detalhezinhos, né? Então, assim, a nossa lei hoje, aqui de Botucatu, a lei 6.315, né? Ela é uma referência realmente, sim, tipo, na região, e posso dizer assim que em grande parte, toda vez que a gente conversa assim com outros vereadores de outros lugares, né, com protetores de outros lugares, isso é notório, né, e muito claro, assim, né, que a lei aqui funciona realmente, né, só que é o que eu falei, a lei é uma ferramenta importantíssima, né, que dá para eles esse respaldo de poder, tipo assim, a gente vai retirar, a gente vai fazer, a gente vai tudo mais, mas junto com ela, né, parafraseando, acho que já falei isso uma vez aqui, o tio do Homem-Aranha, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, e assim, tipo, a lei deu a eles, entre aspas, né, um poder de poder atuar naquilo que estava errado em Botucatu, naquilo que continua errado ainda, né? A gente já falou que os animais que mais sofrem, eles estão atrás dos muros, né? E a gente precisa se manifestar, a gente não pode se calar, a gente tem que pôr a boca no trombone. E hoje a gente tem uma equipe, né, cara, que acho que são 3 veterinários hoje, né? Fora a equipe de apoio, né? Então, assim, fora todo esse apoio que eu falei da Polícia Civil, da GCM e tudo mais. Mas, né, uma lei é só uma lei se ela não é executada, se ela não é cumprida, se ela não é fiscalizada e se ela não é adaptada de acordo com a realidade do momento, né? E o momento é esse. Pode ser que daqui, sei lá, 1 ano, né, a gente precise mexer na lei de novo. Né? Por quê? Porque as realidades mudam, as situações mudam, né? Tem coisas que hoje eram inimagináveis há tempos atrás. E hoje é algo super comum, super natural, normal. E vice-versa. Tem a coisa que era normal antigamente que hoje não é mais. Né? A gente já falou sobre isso, sobre animal comia resto de comida, animal... o animal tá machucado, o cara metia aquele spray roxo e tal, tudo certo, etc. Hoje a gente tem a consciência, né, de que existe ração, que a ração é completa para um animal, claro, uma ração de boa qualidade. E ainda vamos colocar que se a gente for colocar toda a população, talvez num percentual 15% das pessoas têm total consciência hoje na proteção animal, né? Mas muitos ainda vivem aquela, né, história de minha avó fazia, meu avô fazia, era assim que era, a corrente tudo bem. A gente vive os excessos, na verdade, né? Tem assim, aquele que o cachorro é como se fosse um filho. Os extremismos em todos os lados, né? Mas o que a gente fala, principalmente na proteção animal,
que é uma das coisas que a gente tem que se empenhar bastante, é na educação. Né? Então, assim, quando a gente fala de lei e tudo, a ideia não é ficar multando todo mundo, não é ficar aprendendo o animal de todo mundo, né? A ideia é educar. E assim, é educar o pai, a mãe, o avô, que já tem a mania, e ensinar a criança para que ela não faça. Né? Então, assim, e não é prendendo todo mundo, fazendo isso que a gente vai educar. Então, assim, a gente só quer mostrar para as pessoas, você está errado, né? E quem sabe isso, levar essa informação para outros, infelizmente dessa forma, para que eles não façam mais. E ainda assim, a gente vê que os casos não param. Né? Mesmo você divulgando prisões todos os dias e vivendo uma situação assim que, poxa, é uma vida, né? E muitos não pensam dessa forma, mas então assim, a gente precisa educar, precisa começar a ensinar as nossas crianças, né, como a gente falou, né, no episódio, nas escolas, nas igrejas, em todo lugar que elas estão. Porque assim como ela aprende, né, que o pai não deve agredir a mãe, que várias coisas que a criança vai passar na vida, que isso também não é legal. Que o animal é um ser que sente dor, então ele precisa de cuidado, ele não fala, então ele precisa ser ouvido, né, no olhar, até nas atitudes. Então, assim, a criança precisa entender isso. E é essa toda a importância, né, do projeto de lei, como a gente falou, não é para ficar punindo todo mundo, é só para a gente tentar chegar num processo de educação em massa, né? E tomara que isso em algum momento aconteça. Inclusive a lei fala sobre isso, sobre campanhas educativas, né? Mas eu acho que a criança é uma esponja, né? E é isso mesmo, em toda oportunidade que a gente tiver de poder falar desse tema, e eu acho que as escolas são o grande caminho, que é onde está a maior quantidade de crianças, né? A gente precisa tentar inserir isso aí na grade curricular da criançada, nas escolas particulares, né? Em todos os lugares que eu menciono onde tiver criança, em todos os eventos que a prefeitura, inclusive tem, né? Assim, tem assim, mas a gente precisa, acho que evoluir nisso. Sim. Criar um material prefeitura nos bairros, isso, né? Aproveitar esse momento. E criar um material bacana, né, que seja acessível. A gente já teve alguns, né? Só que assim, acho que criar algo bem. A gente precisa, de repente, pensar nisso, né? Ver, de repente, alguém, né, de Botucatu mesmo, algum artista aí que possa fazer pra gente um material bacana, não precisa ser. Mas eu lembro que teve uma época que a gente distribuiu aqui em Botucatu aquela revistinha, que era inclusive da turma da Mônica. Só que, assim, tipo, não dá nem pra... inclusive, a gente vai falar sobre ele, mas ele falou de buscar as revistinhas na casa dele, do Ricardo Zar, né? Mas o que acontece? Que lá são informações que não são... Tipo, os números de telefone que estão lá não são de Botucatu. As informações que estão lá citam outras secretarias que não são de Botucatu. Então, a gente precisa de um material específico de Botucatu. Mas tem que ser uma coisa bacana, uma coisa bem feita. Não dá pra ser só... Tipo, tem que ser uma coisa bem, bem legal. Porque acho que é o que você falou. Educar... E educar também os adultos. Né? O adulto também é educável, né? O adulto também consegue aprender, né? Quantas vezes, cara, tipo assim, você já foi em diversos resgates, eu já fui em muitos resgates, e quantas vezes uma simples conversa resolveu? Né? Quantas vezes, assim, tipo, sabe? A pessoa, ela acha que tá acertando, mas ela tá errando, né? Ignorância no sentido assim, né? Tipo assim, eu não sabia. Isso. E é notório isso. E às vezes, cara, entre outras na inocência. E os casos daquelas pessoas, que eu até citei semana passada aqui. E casos onde a pessoa... ela própria não tinha o que comer em casa, né? Então, tipo assim, é uma questão social, né? É óbvio que, assim, já também falei isso. A gente tem que saber os nossos limites, né? Se eu não tenho condição, né? Nem de colocar comida dentro de casa pra minha família, não posso ficar pegando um monte de cachorro e gato. Porque eles são mais dependentes ainda, né? Sim. Mais. Sim, do né? Porque... Os filhos crescem, vão embora, eles se viram agora, os animais não têm a quem recorrer. E ainda a criança, né, tipo, óbvio, né, ainda tem, a gente sabe que ajuda, assim... Ela vai pra escola, ela tem alimentação. Ainda consegue ajudar com uma cesta básica. Não existe nada. Nenhum serviço que, tipo assim, então a gente vai dar a bolsa ração pra você. Não existe, entendeu? A pessoa, tipo, né, ainda não. Se tudo der certo, se tudo caminhar bem, a gente vai conseguir tentar implantar, né, esse projeto muito bacana em Botucatu, que é o banco de ração, mas por enquanto não tem, né? Então, assim, mais uma vez, cara, preciso muito tirar o chapéu. A gente precisa tirar o chapéu para essa equipe do DPA, que é o Departamento de Proteção Animal de Botucatu, que tiram leite de pedra. E, assim,
é que ninguém acompanha os bastidores, né? O quanto, assim, de verdade, o quanto a Erika e eu, cara, a gente sabe o quanto a gente corre, né? O quanto a gente camela para poder tentar conseguir ajudar eles ao máximo que a gente pode. É que as pessoas não entendem o que é você lutar por uma causa e as pessoas realmente acreditarem que você pode fazer a diferença, só que você tá travado num monte de coisa, né? Então não é simplesmente querer. Tem muito processo, muita coisa que fala, meu Deus, parece que era tão fácil no pensamento, mas na hora que a gente vai tentar colocar ali em prática, o negócio empaca, né? Tem muita política envolvida, tem muita coisa envolvida que não vai. Não... Então, assim, às vezes elas... E assim, a gente recebe ligação todos os dias. E até delas, né? Das meninas ali da proteção, porque falam, olha, tem um caso para tirar, não tem onde colocar, e a gente também entra em desespero. E é o que a gente falou nesse episódio que a gente estava discutindo, assim, as pessoas acham que é fácil você ver uma situação de maus tratos, não poder retirar e dormir com isso. Então, assim, é muito difícil viver, sabe? A gente até tem que tirar mesmo o chapéu, porque é uma coisa que, se a pessoa não se cuidar, ela fica louca, ela né, endoidece ali com aquela situação, porque é muita pressão de ver aquilo que está acontecendo de seres que não sabem pedir e que, se ninguém tirar dali, vai morrer daquele jeito. Então, assim, é muito difícil viver esse dia a dia, né? Eu até coloco, porque eu gosto dos resgates, né? Eu sou voluntária nisso, então é complicado. Porque é o que a gente falou aqui, você tem que lutar para salvar o animal contra o ser humano, muitas das vezes, né? E aqui acaba virando uma situação muito difícil. As meninas mesmo, eu tenho certeza que elas já passaram por várias situações de ter que chamar a polícia, porque são ameaçadas, porque... Então, assim, não é fácil, né, gente? Então, assim, tirar muito chapéu para as meninas, para o prefeito, né, para o prefeito Pardini, que, como você já falou várias vezes, abraçou várias causas, né, vários projetos nossos. Então, assim, porque se a gente for parar para analisar, antigamente, quem abraçou essa causa? Né? E se nós tivéssemos um prefeito que não abraçasse também, nós não teríamos nada. Porque a maior parte dos projetos vieram do executivo. Então, foi uma parceria. E, então, assim, tem que agradecer sempre, né? Botucatu sempre realmente tem que agradecer essa gestão. Por hoje, nós termos... E lembrando que, assim, né? Nunca teve, né? Mas também nunca teve ninguém que cutucasse. Sim, né? Exatamente. Assim, é o que eu tô dizendo, é uma parceria, né? Parceria junto. Muito importante, porque assim, o Pardini, isso é inegável, sempre nos ouviu, né? Sempre que a gente solicitou, ele nos atendeu. E essa lei mesmo desceu por conta de pressão, né? Sim. A gente não podia fazer a lei, mas a gente ajudou a escrever essa lei, tem nossa mão lá, né? Não tem o nosso nome lá embaixo, porque não pode ter, mas tem nossa mãozinha ajudando a escrever essa lei, colocando qual isso precisa, etc. Tal. Mas é isso. Ser ouvido é legal, né? Porque eu falo, o prefeito ele não é obrigado a saber todos os assuntos, mas se ele ouve quem entende, sim, ou quem vive, já é muito legal, natural, já é suficiente, né? Vai ter um dia... Por isso eles têm os secretários, não é isso? Vai ter um dia lá um prefeito, o prefeito da causa animal. Enfim, quem sabe no futuro, mas é bem difícil, né? Mas é isso, se tiver um prefeito que ele saiba das limitações dele, para pôr isso. E o Pardini é muito claro nisso, fala assim, eu preciso de vocês, porque eu não entendo nada de animal, eu tenho um gato lá, e é só, né? A relação que ele tem é essa. Então, mas assim, pra gente também, cara, pra gente que tá no dia a dia, pra gente que já acompanhou diversas situações, ainda assim a gente cada dia se surpreende com a maldade do ser humano, com o que ele é capaz de fazer, com as atrocidades que a gente vê, né? Não só em Botucatu, né? Aqui a gente tem que falar da nossa realidade, né? E realmente, assim, mais uma vez agradecer demais a equipe, né? Ney, Bia, todas as meninas, Fernanda, toda a equipe do DPA que tem feito esse trabalho, né? Que nos dá um pouquinho de conforto, né? E a gente é necessário dizer, a gente tenta demais, né? Tudo que vocês possam, tipo assim, eu lembro que cada vez que até quando a Débora, agradecer demais a Débora também, que foi precursora no estudo também, que tá em licença maternidade, quanto assim, olha, não tem lugar, tipo, né? A gente se movimentou, a gente se coçou, a gente deu um jeitinho, né? Cada um do seu jeito, você às vezes cedendo espaço no espaço da Liga do Bem, eu fazendo meio campo, seja com o Nesp, seja com outros lugares, pra gente poder recolher, né? Só que chega uma hora que o braço fica pituco, não tem mais onde, não alcança mais,
Por isso que, né, até citei o exemplo da semana passada. A gente foi ver um lugar, o lugar não era adequado. Pô, daí numa conversa, o Dadá, agradeci demais o Márcio Dadá, o Betinho também, demais pela prontidão deles de ir com a gente lá. Nossa, tem tal lugar, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Então a gente achou um lugarzinho que vai dar uma desafogada, a gente vai conseguir, de repente, fazer mais alguns resgates aí, mais, né, volta ainda, a gente volta no vai sempre podcast, limitando, o podcast anterior, a gente precisa daquele espaço construído, a gente precisa dar o start no espaço nosso. A gente precisa de consciência, a gente precisa que o ser humano aprenda rápido, porque é o que a gente falou, a ideia não é ficar tirando o animal de todo mundo, né? É criar meios para que as pessoas façam a sua parte e não seja uma obrigação do município, né? Então, essa é a grande realidade que a gente vive e que precisa, né? As pessoas criarem a consciência. Não quer viver do assistencialismo em Botucatu pro resto da vida, porque, tipo, porra, daí cansa também, né? Mas é isso, ajudar até o limite do poder público, né? Até onde a gente consegue chegar para que as pessoas não abandonem, não maltratem, não, etc. Na situação aqui dos maus tratos também, a gente não pode esquecer de agradecer ao Dr. Talamonte, né? Muito. Então, essa parceria que houve da Civil com a proteção animal foi, assim, uma coisa, assim, extraordinária, né? Uma mudança super radical, que foi dessa forma que nós conseguimos trabalhar melhor a lei, ter esse respaldo das pessoas serem levadas para a delegacia, das meninas não correrem riscos, né, até próprio delas, a GCM, que também foi em vários casos e hoje é muito parceira das meninas da proteção animal para visitar as casas, tudo. Então, assim, tudo isso foi uma construção, né, de políticas públicas que começaram a funcionar. Né? Então, assim, é muito gostoso perceber que toda a logística está dando certo. Às vezes a gente se depara com situações, e até essa semana a gente viveu uma delas, que foi a pessoa abandonar os animais na casa, né? E aí dá flagrante de que a pessoa abandonou os animais, levar para a delegacia e nem o BO foi feito. Então, assim, aí a gente pensa, aonde a gente está errando, o que está acontecendo, né? Em que momento você vai dar precedente para que as pessoas façam o errado? A gente precisa, então, continuar lutando. É uma luta constante, precisa ficar entendendo por que isso aconteceu, o que nós temos que fazer para que isso não aconteça, né? Onde ele errou, onde a gente errou. Porque se a gente abre esse precedente de que uma coisa errada pode dar para, né, passar um paninho, daí a gente abre, né, e eu ouvi você na tribuna ontem falando sobre casos assim, né, que a vida tem um valor, né, quando a gente paga por algo, tá valendo? Tipo, não existe crime, então não deveria. Né? E é isso que a gente tenta, então, colocar nas leis e entender onde a gente errou, então. Por que aquele caso era igual a um outro que deu certo e esse aqui não foi para frente, né? Foi o dinheiro, foi a influência, foi o que aconteceu, né? Então, assim, infelizmente a gente vive isso, vai viver com certeza muitas vezes, porque o ser humano, ele, né, ele tem essa... não é perfeito, ele vai errar muitas vezes e a gente vai viver com isso, mas tem que aprender, né? Tem que aprender e errar menos, tentar fazer o certo sempre. Errar tentando fazer o certo. E daí, assim, acho que você já ia fazer isso, mas o nosso terceiro episódio trata de um tema que eu sei que você adora falar, né? A gente trouxe a Isabel Destro aqui, super parceira. Isabel, eu oro todo dia, eu oro pela Isabel, assim, para que ela mantenha a mente em paz, né? É ela que cuida das castrações aqui em Botucatu. A gente teve um mutirão, inclusive, agora, recentemente, semana passada, né? Tive, inclusive, com o pessoal os veterinários, tudo, estive com eles. A importância, né, desse tema, que, assim, antes mesmo da lei, antes mesmo de tudo, acho que foi a primeira coisa que funcionou em Botucatu foram as castrações, né? Foi, acho que, o primeiro passo que foi dado rumo ao caminho certo em Botucatu, assim, pensando em sanar ou mitigar esse grande problema que é o abandono, etc e tal. Foi na época do João ou já antes? Já na época do... Então, na época do João, já na época do Pardini, porque na época do João quem fazia era aquele... Mas ele já pensava nisso? Já pensava, porque tinha um repasse para as ONGs. Legal. Para uma ONG, né? Sim. Que é a APA.
Só tô tentando fazer essa Isso, cronologia. Então começou lá com o João Cury. Começou com esse repasse, que era o mínimo que se podia fazer, né? E quando o Pardini veio, a gente começou a conversar, falei, Pardini, já que é para terceirizar, a gente mesmo terceiriza. Daí, através de licitação, chamamento, a gente implantou essa política pública, que é uma política pública mesmo. O Pardini falou assim, ó, enquanto eu estiver aqui, a gente precisa cobrar isso do próximo prefeito, né? Deixe registrar. Essa fala do Pardini foi sensacional. Enquanto eu estiver aqui, não se para de castrar um dia em Botucatu. Então, assim, castração. E daí a gente trouxe a Isabel, que falou das angústias, das mazelas, das dificuldades, que a gente acompanha constantemente. Você vive levando cachorro para castrar, eu sempre que posso ajudo também a levar cachorro para castrar, né? Como é que se explica uma cidade que tem tanta castração gratuita, né? E tem gente que ainda não leva seus animais? Foi um dos assuntos um dos temas mais abordados aquele dia com a Isabel, né, Érica? E como é que tem tantos animais sem castrar ainda, né? Que é lógico que a gente entende, e é o que eu falo, toda a história vai mostrando a sua necessidade e a gente vai tentando adaptar. Então hoje a gente tem uma lei que obriga, né, o munícipe a castrar o seu animal. Isso gera multa se não acontecer, de R$1.000. Depois também tem a multa por animal parido e tudo mais. Mas como a gente falou, a ideia não é sair multando as pessoas, é só conscientizar. É a gente mostrar, olha, você tem uma castração gratuita na tua cidade. Por que você não levou o teu animal para castrar? Então existem N desculpas, né? Eu deixei em jejum, mas aí ele escapou e comeu. Ele escapou, eu não consegui achar no dia da castração. Eu não tenho como levar. Entrou no cio. Então, assim, muitas são as desculpas, mas quase nenhuma ação. Então, a gente precisa entender que, primeiro, o município dá um benefício que, se a gente não mostrar que está utilizando, corta. Né? Então, não adianta colocar ali 5.000 castrações. Se você castrar 2.000 animais naquele ano que tinha 5.000, no outro ano não vai ter 5.000 de novo. Porque não teve essa demanda, para que vai, né? O município... Tudo bem que as castrações elas só são pagas as que são realizadas, mas a gente tinha um número, né? Um estudo para chegar naquilo ali. E quando não acontece, aí o município acaba recuando com os serviços. E quem perde é a população, né? Porque aí tem que pagar pelo serviço que até então era gratuito. A gente talvez só entenda se um dia entrar um prefeito novo que fale, não, castração não é minha prioridade, aqui não vai ter mais castração gratuita no município. E aí as pessoas vão passar a entender que é o que os municípios sofrem, os outros, os pequenos, que não tem isso de castração gratuita, né? Se você for aí para Agudos, vamos lá pertinho aqui, lá não tem castração gratuita, uma castração lá R$800, R$1.500, R$1.000, né? As pessoas não ouvem falar esses valores aqui na nossa cidade, lógico. Quem escolhe levar numa clínica particular. E ainda assim, clínicas particulares são parceiras, né, também para castração de custo reduzido, porque na nossa cidade isso é uma coisa assim que a gente busca muito. Então, são coisas assim que é inexplicável as pessoas não darem valor, né? E então, a gente fala... Não tem como levar? Pede ajuda. Vai pro Facebook, porque todo mundo tem internet. A gente vê todo mundo pedindo coisa lá na internet o tempo todo. Então, assim, não tem como levar? Antecipadamente, pede ajuda. Com certeza vai ter bastante gente que vai se oferecer. Não adianta, no dia da castração, ficar mandando mensagem falando que não tem como levar o animal. Porque ninguém também vai parar tudo que está fazendo na vida para ir te ajudar a levar teu animal para castrar, né? Então, assim, tem... bastante coisa que o ser humano precisa mudar, a gente precisa aprimorar na vida, né? Que são prioridades. Então, às vezes, sabe, a pessoa fala, eu não tenho a roupinha, eu não tenho não sei o quê. Tá, gente, mas então não tem como comprar? Vai lá e pede. Vai lá pro Facebook, que, né, as pessoas estão lá o tempo todo, sei lá, Instagram, onde quer que seja. Aprende a fazer roupinha de camiseta, sabe? A gente dá um jeito pra tudo na vida, né? Dá pra fazer com manga de camiseta, com pano. Assim, basta querer. E aí as pessoas são muito acomodadas, né? Eu fiz, mas agora eu preciso do remédio, gente, né? Vamos devagar. Porque, assim, tem hora que a gente está tão saturado de tanta gente pedindo, porque nós somos e as pessoas são centenas, que a gente fala, puxa, vale a pena? Sabe? Vale a pena lutar tanto? A gente sabe que é enxugar gelo.
E a gente só não desiste porque não são as pessoas. A gente está lutando por animais, né? E até eu sempre sou citada, né? Porque é a pessoa que só se importa com animais. Mas não é verdade. É que o ser humano tem como conseguir ajuda sempre. E os animais não têm. Então, se a gente não trabalhar ali por eles, não vai ter quem faça, né? E aí a gente coloca um monte de benefícios para a população, principalmente castração, que eu falo, é a solução para o abandono, é a solução para os maus tratos, é a solução para tudo na causa animal, né? Se você diminui a quantidade de animais que tem no município, que não pode ser maior que a população, e quase a gente está chegando nisso, a gente não vai conseguir, né? Nunca ter uma qualidade de vida para os animais. Então, assim, tem aquele animal que está na tua rua, dá uma olhada se ele está castrado, né? Eu, na minha rua, eu fiquei acho que uns 3 anos fazendo isso. Se passasse na minha frente e não fosse castrado, já era. Eu castrava mesmo, que ele nem perguntava de quem era. Eu castrava e devolvia castrado. Então, assim, é uma obrigação da população. Mas não é meu, não me importa. Não é seu, mas a hora que parir na frente da tua casa, você vai ter que chamar alguém para resolver o problema. Então, por que não resolver o problema antes, né? O canil municipal precisa passar por adaptações, que a gente, né, também está cobrando tudo, que do centro cirúrgico. Essa é uma luta, porque a gente tem as castrações gratuitas, elas são bem frequentes e praticamente diárias, mas a gente entende que quando resgata uma cachorra no cio, sabe, casos de animais que estão nas ruas, ele precisa ser mais urgente, né? E aí é uma luta nossa que as castrações do canil municipal voltem a funcionar para que esses casos aconteçam. Porque, assim, é obrigação do município, e para que as pessoas entendam, quando o animal está nas ruas e não tem tutor. Então, nesses casos, a gente tem que acionar o canil municipal para que ele busque aquele animal. Tem uma cachorrinha aqui cruzando na minha rua. Gente, tenta segurar, né? Quem vive isso sabe, são vários cachorros atrás da cachorra, eles brigam, eles se machucam muito, a cachorra ela fica assim super cansada. Então, puxa vida, se você está presenciando uma situação, ajuda, né? Recolhe ali no teu quintal, aciona o canil municipal, ele vai retirar o animal, esse animal vai ser castrado para que vão nascer, né, dezenas de filhotes ali. A gente tá tendo casos assim de cachorras que estão na rua e elas não estão parindo menos que 8 animais. 8, 10, 12, a maioria morre, né? Porque essas cachorras, se não são resgatadas, vão parir nas ruas. Então, assim, é obrigação do município, do munícipe, acionar, tentar segurar, né? Tentar fazer sua parte. Simples assim, a gente sabe que gato é mais difícil, né? Então, e assim, parabenizar o trabalho da Liga do Bem, porque é um grande abrigo para gatos, principalmente, porque quem hoje consegue fazer todo esse resgate para gatos, ninguém, né? E a gente vê ONGs assim de outras cidades de fora que fazem trabalhos maravilhosos com gatos. Mas gato, eu não ligo para gato, só que eles vão procriando e eles vão morrendo e eles vão crescendo também. Na verdade, mais que o cachorro, né? Porque elas entram no seu, acho que mais vezes, até dependendo da temperatura. Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta só ficar cobrando do outro, né? Vem buscar, tá aqui. Gente, vamos tentar. E aí mas eu tentei ligar, não consegui. Ok, aciona a gente, né? A gente vai ver o que tá acontecendo, vai ver, porque assim, claro que nem tudo vai funcionar porque a gente tá falando. Então, assim, vai ter problema? Vai ter problema, mas aí tentei alguma coisa, não consegui, aí pede ajuda. Aí a gente vai tentar ajudar, mas não tentar nada e já jogar nas costas do outro é muito lembrando que essa história difícil, né? De fêmea, principalmente no cio, etc. Tal, isso tá no escopo do trabalho, né, em vias públicas, tá no escopo do trabalho do canil, é a obrigação do canil, as colônias de gato tá no escopo do canil, é a obrigação do canil também. Né, com algumas restrições, não pode entrar em terrenos particulares e tudo mais, mas é obrigação fazer, né? Esse trabalho precisa ser feito, porque assim, mais cedo ou mais tarde essa bomba vai estourar no colo de alguém, e é óbvio que vai estourar no colo do município, né? Porque tem que estourar no colo do município. Se o município não toma providência, quando tem lá 10 gatos, né, daqui 3 meses serão 60 gatos, né, com tranquilidade, tá? Porque se não for castrado é o que vai acontecer, né? E daí um monte de gato morre, gato atropelado, transmite doença. Porque, querendo ou não, tem isso também, animais transmitem doenças, né? Se não tem condições, se estão em espaços insalubres, transmitem doenças, porque vão adquirir doenças e vão transmitir doenças também. Então, assim, e ainda a gente tem em Botucatu 2 modelos de castração. Tem a castração na clínica, que é contratada pela prefeitura,
agendado pela Isabel. Tudo é agendado pela Isabel, na verdade. E tem a castração, que é feito nos mutirões, que a gente tenta levar o mais próximo possível dos munícipes. Esse último foi no ginásio, mas já teve lá no Heróis do Araguaia, Monte Mor, já teve no Inca, Vila Antártica, já teve em Rubião Júnior, já teve no Santa Maria, lá perto de Maria Luísa, já teve no tiro de guerra, do lado do tiro de guerra, lá na Praça da Juventude. Então a gente já foi nas quatro regiões. E a próxima, se tudo der certo, comecei com a Isabel, a gente falou a respeito de levar lá para baixo, Lua Vitoriana, Rio Bonito, Alvorada da Barra, Mina, etc e tal, para fazer nem que seja um dia lá, né, para poder beneficiar aquele pessoal também, para que eles não precisem subir para cá, porque a gente sabe da dificuldade. Então, pelo menos se estiver ali em Vitoriana, já fica mais próximo da galera poder levar. Então, assim, de verdade, assim, qualquer desculpa que a pessoa usar, mano, para mim não cabe, né? Tipo assim, porque, né, tem tudo, tipo, é isso que a Erika falou. Na pior das hipóteses, pô, não tem como levar, porque... Cara, eu tenho certeza que tem alguém que vai se dispor a levar. Ou então, de verdade, assim, se você não, né, for pagar alguém para levar para você, ainda vai sair mais barato que uma castração. Porque a gente fala aqui, né, a gente fala de valores a preço reduzido, custo reduzido, 190, 180, né, 130 reais para gato, não sei como tá. Mas assim, cara, uma castração mesmo, se for pagar numa clínica, não vai pagar menos que 400 reais, velho. Então, tipo assim, dependendo do tamanho do cachorro, muito mais. Então, sabe, um esforcinho ali, tipo, fala com seu vizinho, pô, se eu pôr combustível, você tem certeza que vai ter alguém. Ou você colocar lá nos grupos de proteção que tem no Facebook, vai ter alguém falando assim, eu te ajudo, eu levo, né? Porque a gente quer o bem do seu animal, a gente quer o seu bem, a gente quer que as coisas funcionem. E castração é fundamental. A gente vê assim, a procura reduziu. E a gente pensar que é porque reduziu. Castrou muito? Não. Castrou muito. E não é, mano. É porque... Sabe, tá fácil. E de tempo em tempo dá aquele boom, ou porque a cachorra entra no cio, ou porque a cachorra... Lembra nessa hora, tá ligado? Pô, igual guarda-chuva. A gente só lembra quando chove. Quando não chove, tá escondido no canto. E quando depois que parte, você esquece. No guarda-chuva, com a castração é igual. Quando que a gente vai lembrar? Quando a cachorra entra no cio, quando a cachorra escapa, quando o gato começa a miar em cima do telhado, porque tá desesperado porque tem uma gata no cio. Isso é quando a gente lembra. Quando perder, né, gente? Mas aí a gente não pode esquecer que se a gente perder a castração gratuita, nós vamos continuar tendo uma lei que pune, né? Então aí nós não teremos um benefício, teremos que fazer isso. Então assim, por que não aproveitar agora? Por que não correr atrás? E assim, lembrando, uma coisa muito importante em relação a se tá na tua frente ajuda, se tá perto de você colabora, por quê? Só para que as pessoas entendam, a gente não tem um curso para resgatista de animal, né? Não existe, ou pelo menos eu não sei. Então assim, quem resgata normalmente já criou essa prática, mas são quantas pessoas? Eu conheço... Não dá para contar no dedo, né? Quem tem a prática de fazer resgate. Então, assim, não adianta achar que, eu vou ligar no canil municipal porque tem uma colônia aqui perto da minha casa e eles vão chegar ali, vão colocar armadilha e eles são super já sabidos do assunto e vão colocar e vai pegar. Não é fácil, gente. Né? A gente coloca armadilha em empresas, grandes indústrias, pega o gato ali, ele se bate, ele se machuca. Então, assim, precisa entender do que está acontecendo, senão vai lá outro... Fica com dó, abre, solta o animal. Nunca mais esse animal cai numa armadilha, né? O mesmo acontece ali pro canil municipal, porque para as meninas não é fácil. Vai montar uma armadilha, pode ser que caia um animal, pode ser que não caia um animal, né? E então assim, a gente precisa da ajuda da população, porque às vezes aquela cachorrinha que tá ali na tua rua, você já alimenta, ela já é sua amiga, você já conhece, é muito mais fácil, né, numa conversa, você tentar segurar aquele animal do que o canil ficar correndo atrás daquela cachorra que vai assustar com pessoas que ela não conhece, né, e que vão ter que capturar. Então assim, precisa da ajuda da população. Se eu posso fazer o mínimo pelo animal que está ali, já que eu não quero mais que ele esteja na minha frente, porque é o problema, né? Tá na nossa frente é um problema. Saiu da nossa visão, não é mais problema meu. Então, assim, a gente precisa dessa ajuda, precisa... tudo no município tem que ser uma coisa da população, tem que ser junto, né? Não adianta achar que as pessoas vão fazer isso. Então, assim, essa coisa que a gente tinha... Eu lembro uma vez na Caio, que eu fui tentar resgatar uma gata e a armadilha não tinha nem como agora que entra, pisa, monta. Não, era na cordinha. Então, assim, põe lá levantadinho, fica não sei quantos de barbante segurando, esperando o gato entrar pra você puxar o barbante.
fiquei horas lá. A Fer, né? A Fer Labanca, que é ali a vice-presidente da Liga do Bem, quanto ela já não fez isso lá no Portside, junto com a outra Fer, que é do Portside. Horas, gente, horas esperando algum gato entrar para puxar a cordinha para, né? Então, assim, são coisas que as pessoas não se importam, não veem, não dão valor. E, assim, é o que faz a diferença. Só que as pessoas cansam, né? Então, a gente precisa da ajuda da população para que a castração, para que toda essa política pública funcione de forma adequada, que dê certo. Isso. E aí reclamar, né? Depois que eu tentei fazer e não deu certo, alguma coisa está acontecendo, aí reclama, legal, a gente vai tentar descobrir o que está acontecendo. As empresas, né? Que também é um grande problema que a gente tem, né? De colônias de gato. Vou citar a Caio, por exemplo, a Luciana, que faz um trabalho incrível lá. Quantas vezes eu lembro que eu ia lá, eu tinha uma blazer, então enchia de gatoeira minha blazer, ia lá com ela, a gente ficava, falava, aqui tem. Aí a gente ia lá, e era nesse esquema mesmo, com a cordinha assim. É emocionante, mas é triste demais, uma situação complicadíssima, cara, porque é o que você falou, tem gente que não valoriza, tem gente que desespera, né, mano? Tem gente que fala, porra, tá aumentando e ninguém faz nada. E é o que você falou, tentei, acionei o canil, não resolveu. Assim. Então, tipo assim, mas o primeiro passo é seguir o caminho correto, né? Não há necessidade, Facebook, desesperado, etc, etc. Porque isso, cara, de verdade, 90% das pessoas vão comentar lá, vão fazer comentários que não acrescentam em nada, né? Tenta o caminho correto. Tenta acionar a Isabel pelo telefone da castração, tenta acionar o canil, horário comercial 3811-1515, após isso 153 através da GCM, né? Pra gente tentar junto, a gente precisa, cara, porque é incrível o quanto tem gente que rema contrário, mano, sabe? Umas coisas tão absurdas, assim, tipo, que eu falo, como é que pode alguém, sabe, ser... Então, assim, infelizmente infelizmente é de cunho político, infelizmente é rasteiro, é raso, mas acontece, né? E falando de cunho político, já pulando pro quarto episódio, né? Que foi assim, é um dos caras que eu, porra, é um dos caras que eu mais admiro, assim, na causa animal, né? Que foi o primeiro cara a olhar pra Botucatu, de fora, assim, né? Olhar pra Botucatu e falar, pô, vou ajudar esse pessoal sem me conhecer, sem conhecer Botucatu, sem nem ter tido voto. Acho que ele tinha tido 4 votos em Botucatu quando ele começou a ajudar Botucatu, porque eu lembro que a família do Aparício votou nele, né? Daí a gente se conheceu e, assim, tipo, foi um cara que realmente fez muita diferença. Acho que ele abriu os olhos, assim, sabe, da política para a causa animal. Quando ele começou a trazer umas pautas, ele mesmo falou, foi ridicularizado diversas vezes dentro da Câmara dos Deputados. Por falar, pô, mas vai defender animal, vai defender bicho aqui. E ele conta, né, que a filha dele pergunta, pai, mas se o pessoal cuida das pessoas, quem é que cuida dos animais, né? Ele falou, pô, pode ser eu, né? E ele realmente, assim, começou, que é o Ricardo Izar, né, ex-deputado eterno, deputado federal, tem uma história linda dentro da política, o pai dele, deputado por muito tempo, e ele abraçou essa causa, né, e trouxe à tona, assim, diversos projetos de lei. E foi assim, né, no começo lá, as primeiras castrações, foi o cara que mais mandou recurso para Botucatu pra gente poder começar talvez isso tenha incentivado, isso tenha estimulado bastante também, né? Porque, tipo, acho que, né, pô, tá entrando dinheiro, dá pra... É sinal que é algo importante. Porque eu lembro que ele sempre mandava 100 mil, 200 mil de emenda pra castração, que é uma das bandeiras que ele mais defende também, que é a castração, né? E entre outras diversos projetos aí que ele até comentou aquele dia, com a frustração de ver, assim, como, né? A gente consegue ver isso numa esfera bem pequenininha, né? A gente aqui em Botucatu são 11 vereadores, né? E a gente ainda consegue ver, né? Agora imagina num universo de 80, 90, né? Pessoas discutindo temas, etc. Tal, e o cara fala assim, e os animais, né? Você fala, você tá louco? Cala a boca, tem um monte de coisa mais importante para fazer. E é muito triste, né? Quando você sabe que você tem um projeto super legal, que vai beneficiar não só a população, mas, claro, os animais, né? E aí você vê lá uma bancada que derruba. Né, o teu projeto, como você falou, que tira sarro. A gente vive aqui que é tão pequeno, né? Às vezes um projeto tão legal fica parado. E imagina para ele, né, que era único, né, ali caminhando sozinho, tentando levantar ali uma bandeirinha pequenininha e um monte de gente para derrubar, né? Um monte de gente para tirar sarro, para falar que
que era ridículo, mas assim, a persistência, ainda bem, né, que o Ricardo Zar teve essa persistência, não desistiu, não desanimou, porque aí ele com certeza conseguiu levar não só projetos de lei, mas assuntos tão importantes para que ela, e assim, e muitos ele até falou, muitos ele ainda continua acompanhando, repassou para outros deputados, né, para que as pessoas entendam que ele não foi uma questão de ego nem nada, né, ele quer realmente que seja bom para os animais, porque ele não se importou de ter sido ele o criador e ter hoje repassado para outros deputados tentarem, né, isso mostra que ele ama os animais de verdade, né, que isso foi uma coisa que ele queria que fosse pra frente, e isso é muito legal, né? E assim, é que o Ricardo, ele não é um cara midiático, né? Porém, assim, até fazendo uma reflexão, é importante trazer os holofotes para a causa animal, né? Então, assim, preciso falar, pessoas como o Bruno Lima são fundamentais para a causa animal, o Matheus Aiola são fundamentais para a causa animal, né? O Bruno hoje está espalhando a equipe dele pelo estado de São Paulo, de repente vai conversar com ele. A gente tem alguém aqui que já abraçou a causa, que é o Dr. Talamonte, né? Então ele tem aquela equipe dele que é a Cadeia para Maus Tratos. Eu sei que o Bruno, inclusive, já fez até uma moção pro Dr. Talamonte lá acho que na época ele estava na Lespa, eu já era como deputado federal, não me lembro, né? Então fez uma moção pro Dr. Talamonte. Então sim, ele tem espalhado as equipes. A gente tem o nosso DPA aqui, né, que pode ser um braço do Cadeia para Maus Tratos aqui em Botucatu também. Então, assim, então é fundamental esses holofotes, é necessário trazer luz. Por quê? Por conta disso, porque as pessoas ridicularizam a causa animal. Então, quando você mostra a realidade nua e crua, que nem é mostrado, né, isso traz, porra, olha, isso acontece. Nossa, isso aí realmente, porra, olha, né, as pessoas fazem isso? Sim, as pessoas fazem isso. As pessoas amarram cachorro, né, as pessoas batem cachorro, as pessoas matam cachorro, as pessoas atiram em cachorro, as pessoas dão facada em cachorro, tudo isso acontece. Cachorro, gato, cavalo, etc. Tal. E o Ricardo, ele tinha, né, sempre teve a pegada, assim, de política pública, né, de trazer política pública, de construir políticas públicas, trouxe a lei O Animal Não É Coisa, né? Essa frase, assim, animal não é coisa, ela é muito forte, né? Necessário que a gente compreenda o que significa esse animal não é coisa. Ele fala que, assim, que o animal é um ser sui generis, né? Que, assim, o animal ele tem direitos, mas não tem deveres, né? E como sujeito de direito, né? Ele tem direito a todos esses benefícios, tem direito à vida, tem direito a atendimento veterinário, tem direito a um lar para viver, ele tem direito a abrigo, ele tem direito à alimentação, ele tem direito à água, ele tem direito, né? E o Ricardo, ele trouxe luz a esse tema, né? Que não era debatido até então, né? Nas casas, tanto que as leis de proteção animal, cara, até então, elas eram muito antigas, né? Eu sempre me confundo com o nome, se eu tiver enganado depois corrijo, enfim, a lei que proibiu a eutanásia, né, o sacrifício, eu não lembro se é do Trípoli ou do, enfim, né, que foi uma lei que né, eu até cito, né, 2017, 2018, que foi um marco, né, sabe, tipo, pera, a gente precisa rever tudo que a gente tá fazendo em relação à causa animal. E o Ricardo Zar, né, desde o começo do trabalho dele, ele vem batendo nessas teclas, né? A importância da castração. Daí foi o cara que idealizou o castramóvel para ser espalhado para os municípios, um castramóvel mais acessível, né? Não um castramóvel ônibus, mas aqueles trailers que são mais acessíveis, que podem... Daí, assim, óbvio que, assim, tipo, caiu numa puta de uma dificuldade, porque os municípios, ao receber, empacaram alguns no CRMV, outros empacaram na morosidade e na falta de vontade de alguns prefeitos. Falaram assim, não queria essa porcaria, então vai ficar aí, né? Porque não foi eu conseguir. Então tem isso da vaidade, né? Não foi eu conseguir, então não quero. Então, assim, mas ele enfrentou, na conversa com ele aquele dia, foi muito claro, assim, né? E fiquei muito triste quando saiu o resultado, as últimas eleições para deputado. E a gente não viu o nome do Ricardo Zar lá como eleito. Inclusive, assim, tipo, frustrante mesmo, né? Porque tanta gente que ele ajudou, tantos municípios que ele ajudou, simplesmente viraram as costas para ele, né? E ligaram o foda-se.
E daí me faz pensar assim, tipo, espero de coração, do fundo do coração, assim, que aqueles que estão lá nos representem a causa animal, né? A gente tem, né, vontade já falamos sobre isso, de trazer o Bruno pra gente bater um papo aqui, nem que seja online. Conversei com o assessor dele, ele tá numa correria danada por conta das filiações, até dia 6 de abril, né, tudo que diz respeito a partido político fica travado, né, porque é a janela de transferência e tal, então muita gente tá se filiando, desfiliando e tudo mais, né, mas a gente precisa ter alguém que fale pelos animais, como a Erika falou, e o Ricardo por muito tempo foi dentro da Câmara dos Deputados uma voz solitária, mano, né? Ele falou, se tive bons parceiros, teve gente que apoiou, mas assim, por acreditar, por comprar a credibilidade do Ricardo, né? Por confiar no Ricardo, por acreditar no Ricardo, não por acreditar na causa em si, né? Pô, o Ricardo Zara é um cara sério, não vai pôr a mão numa coisa que seja bobagem. Então, tipo assim, muita coisa aconteceu por conta disso. Mas a gente é notório, né? Conversando com ele, a frustração, né? De falar, porra, tanto tempo fazendo, né? E muita coisa não aconteceu. Muita gente levou crédito por coisa que ele fez. E na hora de falar assim, ó, vamos dar continuidade a isso, por não ser um cara, como eu falei assim, que mexe muito com a mídia, ele realmente foi esquecido, né? E é natural. Infelizmente, no meio que a gente vive, na sociedade como um todo, é natural, né? A gente aguardar, esperar a gratidão das pessoas. Eu já ouvi isso uma vez de alguém lá atrás, né? Quando eu comecei, assim, as pessoas não votam por gratidão, né? Elas votam por expectativa. Ainda que votam por expectativa e por esperança, legal, né? E tem aquelas que votam, né? Vendem seu voto por algum motivo, né? Mas as pessoas não votam por gratidão, porque se fosse por gratidão, esse cara tinha que ser o cara, dentro da causa animal, tinha que ser o cara mais votado das últimas eleições, com certeza, porque foi um dos caras assim, que fez muito pela causa animal. Tipo, tô falando em política pública, né? É que, infelizmente, as pessoas ainda... Eu bato isso toda semana na Câmara Municipal. As pessoas não compreenderam, não entenderam ainda o que é política pública. A política pública é o seguinte, né? Um trabalho, ele não é pontual, né? Vou citar o exemplo. Vamos pegar o exemplo da castração mesmo, para ficar no universo do animal em foco mesmo. Assim, tipo assim, a dona Maria, ela tem um cachorrinho lá e digamos que a gente não tivesse uma política de castração aqui em Botucatu, né? Daí, tipo assim, só que a dona Maria é amiga do secretário, é amiga do prefeito, é amiga do vereador, e ela consegue uma castração gratuita para o animal dela. Só que, além da dona Maria, tem a dona Sônia, tem a dona Cláudia, tem o seu Douglas, o seu Gustavo, que não conhecem o vereador, não conhecem o secretário, não conhecem o prefeito e não conseguem uma castração. Enquanto a gente não pensa assim que todas essas pessoas precisam ter o mesmo direito da castração, tô citando exemplo da castração, mas você pode empregar isso a qualquer coisa, tá? Vaga de creche, fila no posto de saúde e tudo mais. Essas pessoas que não conhecem ninguém, né, elas têm o mesmo direito que a dona Maria que conhece. Isso se chama política pública. O que a gente tem hoje em Botucatu é uma política pública de castração. Para quem? Para todo mundo. Para dona Maria, né, que vive de salário mínimo e recebe uma cesta básica, e pro seu fulano e tal que vai chegar lá com um carrão de último ano e vai castrar seu animal também. Fala, você concorda com isso? Não concordo. Mas política pública é isso, é para todo mundo, né? Por isso que assim, a gente tem que amarrar muito bem, quando a gente fala do hospital veterinário gratuito, é isso, né? Porque a gente não pode também, assim, trazer algo que vai, cara, tipo, vai virar um espaço para favorecer político, né? Ou quem conhece político. Não pode ser assim, tem que ser, por isso que tem que amarrar muito bem. E daí se encaixa política pública. A gente tem o CAD único aqui em Botucatu, que é um cadastro de pessoas que são assistidas pela assistência social. Então a gente tem que se munir dessas ferramentas para fazer algumas travas, né, cara? E acho que é isso. E o cara que lutou muito por políticas públicas foi o Ricardo Zar, né? Incansavelmente. A gente tem lutado em Botucatu muito por políticas públicas. A gente vê o Rafael Saraiva lutando muito por políticas públicas. Além de ser um cara que põe a mão na massa também, né? Tá correndo aí o estado de São Paulo todo.
E é isso. É porque né? a gente está aqui pela mudança, né? É importante entender que o favorzinho, né, que era a política antiga, ele só resolve o problema naquele momento. Ele só resolve o problema daquela pessoa, né? Ele não entende o que está acontecendo. Então, assim, a política pública, que é o que a gente quer deixar, né, que é o certo, é aquilo que vai ficar para toda a população, é aquilo que se conquista para que seja benefício para todos, né? E é isso que é legal. Então é importante, porque o favorzinho, ele, além de só beneficiar aquela pessoa, ele não cria laços que vão ser coisas boas para o futuro, né? Então, assim, e é o que o Palinha acabou de falar, e ninguém vive de gratidão, né? Ninguém se importa, na verdade, de ser grato. Então, o favorzinho, ele morre ali, né? A pessoa conseguiu, é muito obrigado e acabou. A política pública, ela nem precisa da gratidão, né? Porque ela vai existir e ela vai existir para todo mundo. Então, é super importante pensar que tudo que nós temos, né? Principalmente que o Ricardo Izar também trouxe lá de trás, que são projetos de lei que vieram e foram exemplos para ser seguidos por várias pessoas e várias cidades, foram políticas públicas importantes, de alguém que lutou sozinho no começo e depois foi agregando. Hoje, a gente vê na Câmara dos Deputados, vários deputados da causa animal, né? Muitos realmente da causa animal, outros nem tanto. A gente também, né? São muitos nomes, a gente nem sabe todos, mas a importância disso existir, né? Então, assim, hoje nós temos 2 vereadores mais engajados na causa animal em Botucatu que trouxeram várias coisas novas. Assim, se amanhã não tiver mais, acabou a política pública para animais, né? Ou vai se falar muito pouco sobre isso, né? Então, a vantagem de nós termos uma força maior, de serem 2 ali dentro da nossa Câmara, é que fica mais fácil da gente lutar por um projeto de lei. Então, são coisas importantes a se pensar. Nós precisamos de representantes de todas as áreas, né? Então, na hora da gente colocar nosso voto ali na urna, precisa pensar isso. Porque uma coisa é também assim, da mesma forma que leis são criadas, né? Elas podem receber emendas, elas podem receber mudanças a qualquer momento. Se, de repente, num futuro próximo ou não tão próximo assim, a gente não tiver... E não tô falando da Érica e do Palinha agora, né? Nem do Ricardo Izar, nem do... Tô falando assim, a gente não tiver alguém, tanto esfera municipal, esfera estadual, uma esfera federal, alguém que compactue desses mesmos pensamentos e que lute por essa... A possibilidade de chegar alguém lá e falar assim, cara, quero que se foda os animais, né? Eu vou fazer... Né? E quiser mexer na lei porque vai favorecer. E há possibilidade, porque ali a gente mexe com coisas que, de repente, são... politicamente falando, não são tão assim favoráveis. A gente fala de canil clandestino, né? E quando você mexe com canil clandestino, você mexe com um lugar que vende cachorro sem autorização, né? E a gente sabe que é um meio assim, né? Nebuloso. Então, assim, é necessário ter, e volto a falar, não tô falando da Érica e do Palinha, né? Mas de pessoas de bem como o Ricardo Izar, posso falar assim, de pessoas de bem como a Érica, de pessoas de bem como o Palinha, que vão trazer... se a gente um dia não estiver lá, a gente vai estar de fora enchendo o saco. Né? Quando a gente cria a obrigatoriedade, a gente nem está agradando, né? Não. A gente só está fazendo o que é o certo. Exato. Então, aí passa-se a entender que a gente realmente está lutando e não tentando agradar algumas pessoas, né? Então, é isso que é o importante. Então, um beijo imenso pro Ricardo Izar. E o último, na verdade, o último foi só um bate-papo nosso, mas o 5º podcast nosso, que assim, achei que ia ser um, né, óbvio que eu sou adestrador também, então é um tema que eu amo falar sobre isso, né, eu ficaria horas conversando com o Fabrício aqui, mas que tem muito a ver também, cara, e foi bacana, você pontou muito isso aquele dia, né, que é a parte da socialização, né, e também tudo tá interligado. Né, desde o primeiro bate-papo com o Rafa, né, passando pelos maus tratos, passando pela castração, passando pelo Ricardo Izar e culminando no nosso último episódio, que foi com o Fabrício, que é adestrador, né? Tudo interligado, porque o Fabrício fala da importância da socialização. Vocês estão muito bem assim, tipo, você que, né, sempre tá com filhotinho, sempre tá com filhotes, né, ou na Liga do Bem, ou até mesmo na sua casa.
e às vezes mesmo animais já foram resgatados já adultos, esse processo de socialização, ele é importantíssimo, porque senão, o que acontece? Um animal que foi negligenciado, foi abandonado, foi maltratado, ele vai passar por todo esse processo várias vezes, porque ele vai ser adotado, vai ser devolvido, vai ser adotado, vai ser devolvido. E daí a gente falou sobre adestramento, né? Que é um tema muito interessante, fundamental assim para a construção da política pública. A gente, inclusive, no Canil Municipal preconiza-se isso, inclusive, a necessidade de ter esse trabalho dentro do Canil Municipal e para o trabalho que é desenvolvido do DPA, né? Esse processo também de socialização que pode ser feito por um profissional, e o Fabrício já se colocou à disposição, a gente tem outros profissionais que já se colocaram à disposição, né? Para campanha de adoção, né? Que também, assim, tipo, pós-castração, resgate, castração, a adoção talvez seja um dos pilares que mantém isso de pé. A socialização através do adestramento é fundamental. E o Fabrício falou muito sobre isso aquele dia, né? Eu lembro que você questionou bastante a respeito disso, né, Érica? A gente... Porque a grande questão é o que a gente fala. A adoção, ela ocorre principalmente... A preferência das pessoas são os filhotes, né? Então, assim, só que o filhote traz as suas consequências. Então, é muito bonitinho, é tudo fofinho. Aí o Fabrício falou bastante disso. No começo tudo é lindo. Depois aí deixa subir na cama, deixa aprontar, acha tudo bonitinho. E depois aquilo começa a virar um incômodo, né? E aí a gente chega naquela fase das devoluções. Então, assim... a gente sempre vê as pessoas colocando no Face e é real, né? O filho nasce e começa a aprontar, porque tudo é uma fase da vida. E a gente não tem para quem devolver o filho, né? Não tem como voltar. Então, assim, o cachorro é a mesma coisa. O animal, o gato, né? Não importa. Se você decidiu ter um animal, ele é sua responsabilidade. Então... Quando a gente fala de... É claro que a gente vê que até na vida, né, do ser humano, as mães abandonam os filhos e isso acontece, né? Mas é um percentual muito pequeno em relação aos animais, que é muito mais fácil descartar, né? Que é, como o Paulinha falou ainda, e o descarte, ele pode ser da forma humana, né? De um ser humano bom, e ele pode ser de uma forma super cruel, que é o que a gente vive. Então, assim, é muito difícil. Então, assim, quando a gente fala de socialização, de adestramento, a gente está tentando dar uma nova chance para aquele animal. Então, o Fabrício faz esse trabalho super legal com a Liga do Bem, que é um trabalho voluntário que ele faz, que é quando, né, a pessoa adota um filhote e ele educa errado e depois de um tempo quer devolver o cachorro. Então, assim, aí ele vai e tenta, né, ensinar técnicas para aquela pessoa para que aquele animal não estrague mais. Tente tirar algumas manias do animal, né? Então, assim, seria legal se tudo na vida viesse com um manual de instrução, né? Como não errar, como fazer, como preparar, mas não vem, né? Então a gente tem que ir aprendendo aos poucos. Então, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com gatos, e hoje eu vejo muito isso, já tivemos casos de devolução, porque o gato, ele começa a fazer, sei lá, xixi e cocô fora do lugar. Às vezes em cima da cama, às vezes, assim, são peraltas, né? Mas não, na verdade, é tudo uma questão de como educar. Então, hoje, eu, né, que gosto muito realmente de salvar os bebês gatos, salvo na mamadeira, eu só dou um animal, um bebê, quando ele já saiu, né, da mamadeira, claro, já passou para alimentação sólida, e principalmente quando ele já aprendeu a fazer o xixizinho, o cocôzinho na caixinha de areia. Porque a gente sabe que um dos motivos da devolução grande de gatos é o fato dele não fazer isso direitinho, né? Tá fazendo sujeira fora e tá me causando um incômodo. Mas a pessoa, ela não tentou algo, né? Ela não tentou. Então, assim, quando as pessoas entram em contato com a gente até ajuda nisso também, né? Não sendo mesmo os adestradores, mas tendo a vivência de como colocar um animal novo no ambiente, como ensinar, né, para que ele faça suas necessidades da forma correta. Então, assim, tudo tem uma explicação, né? E principalmente o adestramento, ele vai servir para os animais principal, gente, de maus tratos. Resgates que a gente retira e são condições que aquilo já ficou, né? Eu lembro que o Fabrício falou que até os 90 dias, né? Que ele absorve experiências, que você põe em contato com outros animais para que ele conheça. Então, assim, agora imagina um animal que viveu uma vida
infelizmente, assim, terrível, né? De abandono, de violência, de tudo que se possa imaginar. E aí ele tem uma chance de ser resgatado e ter uma nova vida. Mas como que ele vai entender isso? Né? Em que momento esse animal vai passar a entender que aquela vida de sofrimento não vai existir mais? Né? O adestramento, ele ajuda muito, mas o amor, ele é fundamental nessa hora, a paciência, né? Então eu vejo ali no abrigo, e eu já peguei muitos casos também de viver com um animal bastante tempo para tentar socializar, que a gente chama, que são meses, né? Meses para a gente conseguir mudar aquele sentimento do animal. Eu tenho um caso que foi um resgate ali perto do ginásio municipal, que era a mãe com 2 filhotes. Então, assim, já são 9 meses que eu tô com esse caso, eles estão comigo ainda. A mãe, depois de 10 dias, comecei a ter algum contato com ela. O filhote macho demorou 6 meses e a filhote fêmea já são 9 meses. Ela não deixa tocar. Então, assim, ela nasceu, ela era um bebê. Então, se a gente parar para analisar, ela nem sofreu alguma violência, mas a mãe sofreu. E ela viveu isso. Ela viveu na barriga, ela viveu o tempo que a mãe teve de medo, a mãe passou isso para ela. Então, assim, muito difícil, né? E dá dó, porque você sente o medo do animal. A gente que vive isso sente o medo do animal, né? É a tal da empatia. Então, assim, é difícil a gente pensar que algum ser sofreu tanto a ponto de não acreditar no ser humano mais de forma alguma. É muito triste, né? Então, o Fabrício, imagino, né? O Palinha, é um trabalho, assim, muito difícil, mas que tem que ser bem de consciência mesmo, de entender o que o animal está passando para conseguir trabalhar aquilo, porque, né, bem complicado. Porque, na verdade, quando se fala de adestramento, acho que as pessoas ligam a truques, né? O cachorro fazer truques. É muito bacana, até o Fabrício falou aquele dia. Cara, por uma adoção, inclusive, ajuda pra cacete. Você falar o cachorro pra ele sentar, pra ele deitar, pra ele ficar quietinho, esperar, etc. Óbvio que ajuda, mas a gente não tá falando de truques, ensinar truques pro cachorro. Isso aí dá pra você fazer na sua casa também. Mas nesse processo todo, assim, principalmente na socialização, né? É importante e assim, não necessariamente precise ter um profissional, né? Mas o que a Erika citou, né, da empatia, da paciência, tudo mais, né? Porque diferente da gente, né? E ainda assim, nós adultos, né? Ainda fazemos, mesmo sabendo que vai dar errado, mesmo sabendo que a gente ainda se arrisca em situações. A gente sabe que é arriscado passar no sinal amarelo, mas passa no sinal amarelo, né? Porque passar rapidinho que dá tempo, né? O sinal amarelo pro adulto, para quem dirige, não é atenção, é corre que dá tempo, né? A gente ainda passa, a gente ainda se arrisca a não usar cinto de segurança, e a gente é adulto, e a gente tem informação, a gente sabe que uma placa que tem um E cortado é proibido estacionar, a gente às vezes se arrisca a parar e estacionar. O animal, cara, não tem esse tipo de informação, né? Então ele vai aprendendo como no cotidiano. Então assim, aí ele vai percebendo que a porta é o limite para ele entrar. E daí ele para de entrar, ele vai perceber, ele vai entendendo que quando o portão abre, para ele, liberdade, mas com o tempo ele vai aprender que não, portão aberto fica para dentro. Ele vai aprendendo, como você citou, tipo, que ali não é lugar de fazer xixi, ali não é lugar de fazer cocô, né? E assim, até ele entender, né, é um processo. Quem nunca teve animal, quando tem seu primeiro animal, cara, vai se deparar com um universo totalmente diferente de tudo. Né? Foi até o que o Fabrício falou, que às vezes, mano, é preciso você ceder. Então, tipo assim, mas ele vai mexer nas plantas. Tira as plantas. Até ele entender que as plantas não podem ser mexidas. Porque o filhote, ele vai entender que é para brincar, né? O sofá que é estragado, o chinelo que é mordido. Então, assim, até isso entrar na mente dele, né? E é óbvio, né? Existem pessoas que, não, tipo, fiz assim, deu certo, mas fiz assim, deu certo. Não se pode utilizar a violência para ensinar, nem numa criança, nem no animal, nem em ninguém, né? Então, assim, esse trabalho que o Fabrício faz, né, que é importante, a gente se coloca à disposição, né? Eu acho que a Erika, na vivência, ela aprendeu muita coisa na prática, né? Com gatos, mas gato dá para adestrar gato também com esse tipo, até outras coisas, né? É que quase não se faz, dificilmente você vê um cara
adestrar o gato sentar, deitar, dar patinha, etc e tal. Mas dá, é um animal que tem, que também consegue, tem racionalização, ele consegue entender certos comandos através da repetição. Né? Assim que funciona a mente do animal, ele associa coisas boas com coisas boas, coisas ruins com coisas ruins. Então a gente se coloca à disposição também nesse sentido, de poder ajudar. E o bate-papo foi muito interessante por conta disso, né? Porque a gente focou principalmente nessa linha, né? Que para que as pessoas não desistam dos seus animais, né? E tem gente que desiste com 1 mês, com 3 meses, e tem gente que desiste depois de 1 ano. 5. Né? 5 anos. Nós já vimos, né, casos assim, no Face, a gente vê bastante. Instituto Caramelo, acho que sempre é muito triste ver que uma situação é o que eu falo, é uma doença, são coisas que acontecem e a gente não está preparado, mas assim, desistir por desistir é muito triste, né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência de que o animal é um ser que vai ser sua responsabilidade pro resto da vida. E quando a gente passar a entender isso, as adoções, como eu falo, por isso a castração é tão importante. Porque se as pessoas começarem a ter consciência do quanto é oneroso, do quanto tem responsabilidade você adotar um animal, talvez elas já não adotem tantos, né? E aí como é que a gente controla isso? Né? Então, assim, a gente quer criar consciência, a gente quer que as pessoas aprendam e tudo isso vai levar as pessoas a entenderem que para cuidar bem de um animal precisa ter poucos animais, né? Ou muita condição financeira. Então, assim, e aí a gente vai limitar. E se limitar e os animais não pararem de nascer, o que acontece com os animais? Né? Então, a gente vai ter um monte de animais na rua. Então, assim, toda essa conversa, como a gente falou desde o início, até agora tudo gera o mesmo resultado. E é por isso que a gente precisa sempre, e essa recapitulação está sendo bem legal, porque a gente está falando de tudo o que a gente já falou até agora para que as pessoas entendam que está tudo interligado. Né? E super importante sempre falar desses assuntos que nunca vão cair em esquecimento, que nunca vão ficar, né, assim, antigos. Então, assim, a gente sempre vai falar disso e sempre vai ser importante falar sobre animais, sobre isso que a gente está aqui para falar, para tentar tirar as dúvidas das pessoas de uma forma ou de outra, né? Do jeito bom, do jeito ruim. E se for bom, melhor, né? Pra gente, também para os animais, com certeza. Eu acho que é isso. Aproveitando, a gente tá aberto também a sugestões, né? Quem que você gostaria de ouvir? Que assunto você gostaria de que a gente debatesse aqui? Porque a gente quer, né? O tema, o nome do podcast é Animal em Foco. E quando a gente fala de animal, a gente está falando de tudo. Né? A ideia é trazer pessoas que trabalham com silvestres, a ideia é trazer pessoas que trabalham com animais de grande porte, de repente com ecoterapia, alguma coisa assim. Então, assim, a ideia é falar, né? Mas é que o universo principal, né? E os grandes problemas, as grandes dificuldades, tá no mundo pet, né? Tá no mundo animal doméstico, cachorro e gato principalmente, que é onde a gente sofre a maior quantidade de denúncias está nesse meio. A quantidade, quero falar, a quantidade tem crescido cada vez mais. Por um lado, eu fico feliz. Sinal que as pessoas, tipo assim, né, encontrou num animalzinho né, uma válvula de escape, assim, para diversos problemas nossos, né? Tipo, não tem coisa mais gostosa que chegar em casa e ser recebido pelos meus cachorros, né? Tem uma porta de vidro lá em casa, na hora que eu chego, tá tudo ele de pezinho lá, raspando a porta, esperando eu entrar, né? Quando você tá, tipo, de repente sentado assim, vem o gato e senta no seu colo, tipo assim, o gato é um animal que parece que limpa a nossa energia, assim, né? Tipo, ele vem e suga toda a energia ruim que a gente tem, né? O animal, o cachorro, ele vem, tipo assim, e ele é como se ele expulsasse a energia negativa da gente, né? Você chega, tipo assim, você não consegue ficar triste perto de um cachorro. O gato, ele absorve a nossa energia negativa, né? E é um animal muito sensitivo, assim, desde os primórdios, lá quando ele era adorado no Egito como Deus e tudo mais, né? É muito bacana. Ele pode falar também da história, como que aconteceu a evolução do animal, assim, como que os animais, eles entraram na vida do ser humano, né? Porque a gente sabe, tipo, não foi um projeto, tipo assim, que bonitinho, vou trazer pra dentro de casa e vou começar a criar. Não foi assim que aconteceu. Então, acho que essa foi a trajetória do Animal em Foco até agora, desde o primeiro episódio com o Rafael Saraiva, passando pelo DPA, passando pela Isabel Destro, passando pelo Ricardo Izar e terminando, né, com o Fabrício, falando, e como foi dito, né, por nós dois, tudo se interligando, né? Tudo, uma coisa liga a outra, para falar assim que, cara, se você quer ter um animal, tem nosso total apoio, né? Mas você precisa saber que não é fácil, né? Que assim, que não é barato, né? Que você vai precisar gastar,
Você vai precisar levar no médico, né? No veterinário. Você vai precisar dar uma alimentação bacana pro seu cachorro. O seu animal precisa de um espaço. Você vai precisar de paciência e empatia para se adaptar ao seu animal e principalmente ele se adaptar ao ambiente, ao seu ambiente, né? Então mudanças causam mudanças na cabecinha do animal também. Então, se a gente não tiver essa linha de raciocínio, se a gente não tiver pessoas como o Rafael Saraiva, se não tiver pessoas como o Ricardo Izar, que também pensam lá em cima, né? Que a gente precisa deles lá em cima também para trazer de cima para baixo, para a gente poder até adaptar, né, para nossa realidade aqui em Botucatu. Se não tiver pessoas que briguem, que lutem, que trabalhem, que corram, cara, que defendam, né, cai no esquecimento. E daí, mano, tipo assim, um ano, né, sem fazer algo pela causa animal, cara, é um retrocesso de 10 anos, né? Então, assim, é necessário demais. E acho que é um caminho sem volta, né? Creio eu de coração, assim, que é um caminho sem volta. A gente sempre ter pessoas assim que representem, lutem por essa causa. Agradecer demais todos que passaram por aqui, todos que contribuíram com suas falas, com seus ensinamentos, com as suas expertises, com a sua doação de tempo, de trabalho, de vida, né? Agradecer a parceria até agora, que tem dado super certo, não só aqui no podcast. O podcast, na verdade, foi consequência de uma parceria que deu certo fora daqui, né? Com a Érica, que eu sempre faço questão de frisar, uma grande parceira de luta, uma, né, pessoa que eu admiro demais assim, pelo trabalho que faz, e tem dado certo porque a gente assim, não tem vaidade nenhuma, né? E é uma conquista da Érica, é uma conquista minha, uma conquista minha, uma conquista da Érica, porque é uma conquista pelos animais, né? Mas lembrando assim, tipo, que por trás, além de todo o trabalho, né, com os animais, né, quem acompanha o trabalho da Érica sabe que tem muito mais coisa por trás disso, né? Uma luta incansável por outros diversos temas. E quem acompanha o trabalho do Palinha sabe que tem por trás do trabalho do Palinha tem outros temas que para mim são muito caros também. É que assim, precisava alguém se levantar no meio da multidão, né? E ser a voz dos animais, né? É igual o João Batista, uma voz que clama no deserto, né? Precisava disso, né? E que bom que Deus preparou a Érica para ser essa voz junto comigo dentro da Câmara, né? Que bom que Deus colocou no coração do Ricardo Izar lá atrás a vontade de trabalhar, que bom que Deus colocou dentro da mente, do coração do Bruno Lima, de todos, né? Do Rafa, principalmente hoje em dia dentro da Lesp, um grande parceiro, um cara assim que tem feito muito, que bom, né? Que deu essa fagulha dentro do coração e da mente de cada uma dessas pessoas. E também não dá para deixar de citar todos os protetores, os que vieram lá atrás, né? Desde o tempo da Ipioca, né? Ibioca, né? A todo esse pessoal, a Isabel, a Miriam, todas elas, né? Fátima. A Fátima, todas essas mulheres, todas mulheres, ó, né? Mas tem o seu Rubens também, Dona Elza, pessoas fortes que começaram lá atrás e vieram empurrando para poder chegar onde está hoje, né? Com Luciana Cruz, com Paula Zanin, né? Com Juliana Fávero, com todas essas pessoas que geralmente mulher, a maioria é mulher, né? Incrível, né? Daí Érica Leal, Fernanda Labanca, daí a Arca, Liga do Bem, né? Várias pessoas, várias frentes querendo fazer alguma coisa pelos animais. Se não, a gente já teria parado, já teria desistido. E eu não sei de verdade como seria a situação de Botucatu hoje se não fosse a atuação de pessoas que vieram antes da gente e se não fosse a atuação de pessoas como a gente hoje. De verdade, de coração, com toda humildade, falando isso agora. É isso, Érica. É isso. E também agradecer realmente a todos que já passaram por aqui, né? Foi um prazer enorme compartilhar todos esses momentos com vocês que nos acompanham principalmente. Lembrando que hoje é um programa gravado, né? Então nós não teremos sorteios de brindes, mas para quem nos acompanhar no próximo, né? Vai ter aí, isso aí. A gente vai correr atrás para que quem participa com a gente, né, tenha a chance, além de tudo, de ganhar brindes aí, que é super legal. Então, agradecer realmente todos vocês que participaram e participam com a gente sempre. É um prazer enorme dividir esse momento com vocês, tá bom? Obrigada, viu, pessoal? E é isso. Agradecer a todos, uma boa noite, uma boa semana, né? Compartilhe, nos ajude, assim, tipo, na verdade, se o tema é importante para você, se o tema te toca, né? Seja você também, a gente falou das crianças, mas seja você também, né? Esse cara, essa pessoa, esse ser humano que vai compartilhar com outras pessoas, para que chegue essa informação a mais pessoas. Cara, a gente não tá atrás de like, a gente não tá atrás de curtir, não tá atrás de nada. A gente quer que a informação chegue
para mais pessoas, né? E agradecer demais o Tiagão, parceiraço, que é a ferramenta que nos impulsiona a levar a informação para mais pessoas, né? E os nossos patrocinadores. Sim, por favor, agradecer demais cada um dos patrocinadores que confiam, acreditam no nosso trabalho e tem nos ajudado demais a poder manter esse programa acontecendo toda terça-feira. E é isso, então. Deus abençoe a todos, né? Uma ótima semana, feliz Páscoa, domingão aí, paz e bem a todos. Oferecimento: Alicia Jaen, Hopi Dog, Corn Brasil, Marquinhos Multimarcas, do Pomar, Prever Pet, WhatsApp e WhatsApp Mídia, Ótica Santa Luzia, Hospital Veterinário Botucatu, Animal em Foco. Oferecimento: Alicia Jaen, Hopi Dog, Corn Brasil.